nós vamos fazer assim hoje. Eu vou ministrar a lição, né? Começar a lição nova, pneumatologia. Semana passada eu dei só uma pincelada naquela pesquisa lá para mostrar para os irmãos a importância, né? Que tem, né? De nós estarmos sempre aprendendo a palavra de Deus. E aí eu dou a aula, depois eu dou a devolutiva da prova. Os irmãos e irmãs que conseguiram a nota mínima, que é 6, aí eles estarão dispensados, tá? E os irmãos que não fizeram a prova e que forem ficar de recuperação vão fazer a prova, tá bom? E aí a gente já fecha o primeiro módulo com todas as notas. A recuperação já é hoje? A recuperação já é hoje, mas os irmãos, no caso, vão fazer a prova hoje, né? A prova mesmo? Eu tenho para recuperação, eu estou pronto. Não estudei nada. Não, o irmão não está em recuperação ainda. Não, mas eu sou bem. Mas ele já está se colocando. Já está se colocando? Não, Já. fique em paz, gente. A prova, cara, Eu sou direto e reto. não vai ver a prova é fácil. Mas eu estava no meio, eu perdi. Que hora que a gente vai saber o resultado? Então eu vou dar a aula primeiro, e aí depois aquele que eu entrego a prova, quem tirou a nota pode ir embora. Tá bom? Aí vão ficar só de castigo. Tá bom, irmãos? Irmãos, antes de nós iniciarmos a aula propriamente dita de pneumatologia, você lembra que na segunda aula eu comentei para os irmãos que eu ia falar, tratar um versículo que o Espiritismo usa para tentar comprovar a doutrina da reencarnação, né? E aí, como foi prova semana passada, não deu para fazer isso daí, tá? Então eu quero falar hoje, como nós temos a aula um pouco mais breve, então nós temos um pouquinho mais de tempo, eu acho sempre importante, e além do mais nós vamos estar sempre trabalhando textos da Bíblia, que ajuda vocês, tá bom? Alguém aqui já foi espírita? Eu já. Eu também já fui, tá? Isso, eu já fui espírita, de frequentar mesmo, de estudar a doutrina espírita, tá? Por que eu perguntei? Porque uma das religiões mais fortes no Brasil é o espiritismo, né? Embora não é uma religião originária do Brasil, né? Ela é muito forte no Brasil. Então é muito importante a gente conhecer o principal. O Espiritismo tem várias doutrinas, né? Mas a principal doutrina do Espiritismo é com relação à reencarnação, né? Então, o Allan Kardec, né, que é não o pai do Espiritismo, que não começou com ele, né? Mas ele que sistematizou a doutrina espírita. Ele escreveu vários livros sobre isso, né? E um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar de textos da Bíblia para tentar mostrar, comprovar a reencarnação. E eu vou pegar então os dois textos principais que os espíritas usam para tentar provar a reencarnação. E nós vamos então, facilmente, os irmãos vão perceber que é fácil desmascarar a doutrina da reencarnação. Tá bom? Infelizmente, tem muitos crentes que tem um pezinho, viu? Tem um pezinho ali, viu? Tem a dúvida ainda, peraí, mas será que não tem? Tá? Então acho importante a gente trabalhar esse texto para desmistificar qualquer dúvida, tá bom? Então quero que os irmãos abram a Bíblia no primeiro livro de Samuel. É o primeiro texto que os espíritas usam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, lá no final do livro de Samuel. Do primeiro, né? 1 Samuel, capítulo 28. A passagem é bastante conhecida, né? Quando Saul vai consultar a feiticeira, né? A médium de Endor. 1 Samuel, capítulo 28. Esse é um dos textos que os espíritas, que a doutrina espírita usa para tentar provar a sua doutrina da reencarnação. Vamos ler a partir do versículo 3. Tá? Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos.
Quero mostrar aqui para os irmãos que a minha Bíblia está toda grifada. Está vendo aqui, ó, dá para ver? São os textos, né, as falas que são importantes. Nossa memória é falha. Tá? Então, quando você risca, você assinala, fica mais fácil depois de você encontrar. Bom? Então, vamos lá. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Tá? O que é desterrado? Ele havia proibido qualquer tipo de prática da necromancia, que era a prática da comunicação com os mortos. Né? Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Como que era no Antigo Testamento a maneira comum dos reis, dos sacerdotes consultarem ao Senhor? De 3 formas. Ou por sonhos, tá? Ou por Urim e Tumim, que eram aquelas 2 pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, tá? Ou por profetas. Os profetas eram usados por Deus para transmitir a mensagem de Deus. Então essas eram as 3 formas que tinha no Antigo Testamento para a comunicação de Deus para com os homens. E Deus não respondeu para Saul em nenhuma delas. Tá? Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe aos seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: que te farei, quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E aí, versículo 15, Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. E aí continua o texto, tá? Bom, o que a gente precisa entender desse texto aqui? Primeiro, nós vimos no versículo 6 que Saul consultou o Senhor, porém Deus não respondeu a ele de nenhuma forma. As formas que eram comum de comunicação com Deus no Antigo Testamento, em nenhuma delas Deus respondeu para Saul. Tá? Depois nós vamos ver no versículo 13, que quando a mulher viu que era Saul, reconheceu que era Saul, Saul falou para ela assim: não temas, né? O que você vê? Aí ela falou só: eu vejo um Deus que sobe da terra. E ele perguntou: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. E aí o texto diz assim: entendendo Saul que era Samuel. Em nenhum momento o texto afirma que era Samuel. A partir do versículo 15, onde nós vamos ver aqui a fala do escritor, né, dizendo: Samuel disse a Saul. Depois do versículo 16: então disse Samuel:
a partir da compreensão, do entendimento que Saul tinha de que aquela figura era Samuel. Tá? Outra coisa, a Bíblia vai dizer que tudo que Samuel falou foi confirmado pela palavra de Deus. Se Deus, o próprio Deus, havia proibido, está lá no Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio, em Êxodo, em Levítico, a proibição da prática da necromancia, por que Samuel, que foi fiel a Deus em todas as coisas, ele iria fazer isso? Por que ele ia aparecer? Se ele foi fiel a Deus em tudo, tá? Então o texto em nenhum momento afirma que é Samuel. Vai se basear naquilo que Saul, entendendo Saul que era Samuel, a partir da informação que a feiticeira deu para ela. Eu vejo um ancião envolto numa capa. Ele entendeu que era Samuel. Em nenhum momento a Bíblia diz era Samuel. Primeira coisa. Segunda coisa, mais para frente, esse espírito que apareceu falou que Saul iria morrer nessa guerra com os filisteus, e todos os seus filhos morreriam com ele e estariam com ele, com esse espírito, depois da morte. Só que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 18, se não me falha a memória, que quando um profeta falar algo e não acontecer, ele é falso profeta. Samuel diz aqui, versículo 19, o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Essas profecias não se cumpriram. Primeiro, não foram todos os filhos de Saul que morreram nessa batalha. Um deles sobreviveu e virou rei, antes de Davi assumir o reinado, Isbosete. Não Mefibosete, tá? Mefibosete era filho de Jonas. Isbosete, filho de Saul, não morreu. Então a profecia não se cumpriu. Outra coisa, Israel perdeu a batalha? Perdeu, no campo, na guerra. Mas Deus não entregou Israel na mão dos filisteus. Então nós vemos aqui que este espírito que apareceu, ele falou, ele profetizou profecias que não se cumpriram. Ou seja, ele foi um falso profeta. E Samuel, tudo que Samuel falou, aconteceu. Tá? Então esse texto já mostra para nós que não é Samuel. Tá? Porque o contexto vai dizer para nós, se Deus não respondeu para ele, por que Deus ia responder? Se Deus não respondeu para Saul da maneira correta, a maneira que o próprio Deus ensinou, por sonhos, por profeta e por Urim, por que Deus iria responder a Saul de uma maneira que o próprio Deus havia proibido, que era pela necromancia? Não tem lógica. Tá? Então, esse texto, essa explicação, ou essa tentativa de provar que aqui houve, né, a necromancia, ou seja, a comunicação com os mortos, cai por terra. Tá? Segundo texto, vamos lá para Mateus agora, capítulo 17. Mateus capítulo 17 é o capítulo que fala da transfiguração. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado,
em quem me compraz, ou a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Tá? Então, os espíritas aqui, nesse texto, eles dizem o seguinte, que Jesus está comprovando a reencarnação, ou seja, que Elias reencarnou em João Batista. Tá? Que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. Havia uma promessa lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que o profeta Elias, que já estava morto, que não estava morto não, né? Porque Elias não morreu, tá? E é isso que nós vamos mostrar aqui. Elias já tinha sido arrebatado, tá? Havia uma promessa em Malaquias 4, versículos 5 e 6, que Elias voltaria e restauraria todas as coisas, tá? Então, os discípulos sabiam desta promessa do Antigo Testamento. E aqui então eles perguntaram para Jesus: por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E aí Jesus fala: bom, eu digo que Elias já veio, mas vocês não reconheceram. E eles então entenderam que Jesus estava falando acerca de João Batista, certo? Capítulo 11 de Mateus fala a morte de João Batista, quando ele foi decapitado. Então, quando aconteceu esse evento aqui na Transfiguração, João Batista já tinha morrido. Ok? Segundo a doutrina espírita, para reencarnar precisa morrer. Primeiro erro. Eu não sei se os espíritas não conhecem a passagem, a Bíblia toda, ou como na maioria das seitas, pega só textos isolados. A Bíblia diz que Elias não morreu, que Elias foi arrebatado. Não é isso? Então, a primeira coisa, se para reencarnar eu tenho que morrer, então Elias não morreu, então ele não pode reencarnar. Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois do juízo. Tá? Então, primeira coisa, Elias não morreu. Tá? Segunda coisa, vamos supor por um segundo que a reencarnação existe. Vamos supor, eu vou pegar eu como exemplo, tá? Para não colocar nenhum irmão lá enrascado. Vamos supor que eu, Renato, vamos imaginar por um minuto que a reencarnação existe. Eu, Renato, sou a reencarnação de uma pessoa que viveu há 500 anos atrás e que se chamava Antônio. Eu, Renato, em 2022, sou uma reencarnação de um homem, Antônio, que viveu há 500 anos atrás. Eu vou morrer, né? E segundo a irmã Roberto fez assim, ó. Eu estou te entendendo, quero dizer. Tá. Então eu vou morrer, e segundo a doutrina espírita, se for preciso eu reencarnar, eu vou reencarnar. Então vamos supor que eu morra agora, né? E daqui a 200 anos eu vou reencarnar agora, sei lá, num corpo de mulher. E vou me chamar Maria. Né? Em 200 anos, né? Uma outra vida. 200 anos. Então, 2022 mais 200 anos, no ano 2222, eu reencarnei de novo, agora como Maria. Vamos imaginar que a transfiguração, esse evento aqui, aconteceria em 2222. E eu fosse aparecer lá. Com que vida que eu ia aparecer lá? Já encarnou dois aí. Foi. Você era Renato, depois foi Antônio, Não, depois foi Maria. Isso, Maria.
Porque a minha última vida foi E Maria. o Renato? E os Antônio? O Antônio. Mas o Antônio foi a primeira vida, morreu, reencarnou Renato. O Renato morreu, reencarnou 200 anos depois, Maria. É isso que ensina a doutrina espírita. Mas e o Renato? Então não existiu. Existiu. Um apaga o outro. São tá. vidas. Tá? Reencarnação. Não, sim. Tá? Então, quem que deveria aparecer lá em 2022? Maria. Correto? Uhum. Vamos voltar para o texto aqui. Quem que apareceu junto com Jesus lá no Monte da Transfiguração? Hã? Elias e Moisés, certo? Mas João já não estava morto? Estava. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem que tinha que ter aparecido aqui? João Batista. Porque ele foi a última vida antes de Elias. E agora Não. Então quem deveria ter aparecido aqui? João Batista. Se a reencarnação existisse, quem iria aparecer aqui com Moisés era João Batista. Porque se João Batista fosse a reencarnação de Elias, era João Batista a última vida aqui. E ele já tinha morrido, João Batista. Entenderam? Mas eu acho que o mais fácil aqui é dizer assim, ó. Para reencarnar, precisa morrer? Precisa. Elias não morreu. Tá? Então ele não pode ser. João Batista não pode ser aqui, não pode ser a reencarnação de Elias. Ok? O que então quer dizer o texto? Por que Jesus falou assim, ó, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E vocês não reconheceram. Porque quando a gente olha para o ministério de Elias e para o ministério de João Batista, é um ministério parecidíssimo. Elias vivia no deserto, se vestia com pele de camelo, se alimentava de mel silvestre, gafanhoto, e João Batista também. E Elias, a mensagem de Elias era uma mensagem contundente. O profeta Elias, ele veio e ele simplesmente encarou, né? Ele simplesmente contestou, confrontou os dois piores personagens do reino de Israel, Acabe e Jezabel. Jezabel era uma mulher tão terrível que ela mandou matar Elias, e no livro do Apocalipse, numa das cartas às 7 igrejas da Ásia, o nome dela aparece lá como um sistema de corrupção e imoralidade. Ensinamentos de Jezabel. E o Acabe foi de longe disparado o pior rei da história de Israel. Então o ministério de Elias foi isso aí, ó, confrontar frente a frente Acabe e Jezabel. E João Batista, a mesma coisa. João Batista chegou simplesmente para o Herodes, né, filho do Herodes o Grande, que estava dormindo com a sua cunhada, tá? Estava dormindo com a sua cunhada, estava tendo um caso com a sua cunhada, e ele foi lá e falou assim, ó, frente a frente, confrontou. Então, quando Jesus disse, ó, Elias já veio, e vocês não reconheceram ele, e aí depois eles entenderam que era João Batista. Por quê? Porque eles entenderam o ministério, ele estava falando do ministério, ou seja, da forma de pregar, né? da forma contundente de falar do arrependimento, do pecado. É isso que Jesus quis dizer, a comparação de Elias com João Batista. Ficou claro? Tudo bem? Então vamos lá. Pode falar. Isso, né? Aqui eles ensinam os espíritas também. Eu sei que eu interrompi, porque eles falaram que quando morre, eles ficam cuidando da gente. Né? Quando meu pai morreu, e ele falou, só vai cuidando de você, vai te proteger. E o pior é que tem muitos que estão acreditando nisso. Sim, sabe por que em pleno século XXI você vê que ainda essas religiões místicas, como cartomante, búzios, tarô, faz sucesso? Porque faz parte de nós. O ser humano, ele tem um desejo de conhecer o futuro, o que vai acontecer. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, como vai ser o amanhã.
Então essas religiões, elas têm um apelo muito forte. Quando eu fui para o Espiritismo, eu não era crente ainda, a minha sogra tinha acabado de morrer. Né? Então minha esposa estava bem chateada, bem abatida, né? E aí nós fomos. Tinha um amigo que era espírita e falou, vamos lá conhecer, e nós fomos. Quando você, eu não sei se isso é regra de todo centro espírita, tá? Acredito que sim. Então a primeira coisa que quando você é um visitante, a primeira vez, você é separado para uma triagem. Nessa triagem, a pessoa que está te entrevistando, ela vai fazer uma série de perguntas para você. Por que você está ali? Quem te apresentou? A primeira vez? Onde você mora? Pega os seus dados. E aí vem as perguntas que nós chamamos de perguntas subliminares. Que na hora você não percebe que você está respondendo. E aí fizeram uma pergunta para minha esposa. Recentemente, houve alguma perda na família? Alguém morreu? Algum ente querido morreu? E a minha esposa falou assim, minha mãe faleceu, faz acho que um mês mais ou menos. Minha mãe faleceu. Colocou lá. Aí, beleza, fomos para o salão de cima, participar da reunião lá, tá, como que é. E aí, passou um tempo depois, umas 2 semanas, chega uma carta na minha casa, vulgo psicografada, dizendo que era uma carta da minha sogra. E a minha esposa chorou e não sei o que, né? Mas é dessa forma que eles, porque é um apelo muito forte. Imagina, você acabou de perder um ente querido e você é muito apelativo para todo mundo. Você está lá, às vezes, abatido, fraco, desanimado, e aí a pessoa fala assim, olha, você vai receber uma carta desse parente seu e tal. Então, por isso que essas religiões têm um apelo muito forte, tá? Porque elas trabalham no nosso sentimento, né? Então, é comum as pessoas irem atrás dessas coisas, porque quer saber como que... Agora você vê, por exemplo, né, o Chico Xavier, né, que foi o maior médium, né, do Brasil, que ele não voltou ainda, né, reencarnou ainda, né? Parece alguém. Então, assim, a mediunidade, irmãos, para nós cristãos, ela é uma prática estritamente proibida desde a lei de Moisés. Desde a lei, Deus proibiu estritamente qualquer tipo de consulta a mortos, a médiuns, tá? Então, para nós cristãos, isso aí não tem nenhuma forma, nenhum jeito, tá? De você dizer assim, não tem problema nenhum eu ir lá, é só de vez em quando. Não tem como ter comunhão entre cristão e quem faz esse tipo de prática de necromancia e outras coisas mais. Vai, irmão Gleice. Vemos o exemplo do desespero, do medo na própria história revelada aí agora de Saul, né? Ele não teve resposta, ontem ele procurou outros meios. Estava totalmente desesperado. Muitos crentes hoje, através da ansiedade, aí saem correndo atrás de profetas, de revelações, e, por não ter que esperar o tempo de Deus. Eu gosto muito também. Abra Isaías 30:10. Olha só, ainda bem que é a palavra, não sou eu, né? Olha o que Isaías vai dizer aqui. Isaías capítulo 30, versículo 10. Olha qual é o espírito do homem. Vamos ler o 9 e o 10. Isaías capítulo 30, versículo 9 e 10. Olha só. Vou ler. Todos acharam? Versículo 9. Por que povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, quem? Os filhos rebeldes. Não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Olha que coisa terrível. O povo não queria ouvir a verdade, eles queriam ser enganados, eles queriam ser iludidos. Então o que eles diziam para os videntes, irmãos? No Antigo Testamento, Samuel mesmo é chamado de vidente, tá? Eles diziam assim, não profetiza para nós aquilo que é reto, profetiza para nós ilusão, a gente quer ser enganado.
E não nos fale mais sobre o santo de Israel. Não fala mais. Era isso que eles queriam. Se enganaram. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente existem os charlatões no Evangelho. Está cheio de charlatão no Evangelho. Então o que eles fazem? Eles passam a mão na cabeça, né, do povo. Você quer ouvir isso? Tá bom, então vou pregar isso daí. Ele satisfaz o desejo da pessoa de ouvir aquilo que ela quer, não aquilo que ela precisa. E aí ela fica enganada, fica no erro. E para ela tá bom, porque ela quer continuar sendo iludida, quer continuar sendo enganada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque charlatão está cheio por aí, está cheio. Tá? E no nosso meio, tá? Infelizmente no nosso meio. Então por isso que o que manda para nós, é isso aqui, é a palavra. Qualquer coisa que for, e a semana que vem, ou depois a gente vai decidir, né, se vai ter aula semana que vem, porque é feriado, né? Aí, depois a gente faz aqui uma votação aqui, mas pelo jeito já vi que vai ser cancelado. Aí muita gente vai viajar, então vamos ver se a gente cancela. Por mim eu venho, irmãos. Mas se a maioria optar por não ter a aula, a gente cancela a aula. Mas semana que vem, ou quer dizer, na aula que vem, nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo e o símbolo do Espírito Santo. Tá? Aqui no Ministério Efraim, para ser obreiro, precisa ser batizado com o Espírito Santo ou não? Graças a Deus, então eu vou ter liberdade para falar. Entendeu? Porque existe, eu mesmo, quando era da Assembleia de Deus, para você ser diácono, você tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Essa foi uma das razões que me fez sair do Ministério. Tá? Então a gente vai aprender isso daí, na próxima aula. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é a Bíblia que diz, não sou eu, que os filhos rebeldes diziam para os profetas, não profetizeis para nós o que é reto, o que é certo. Fala para nós aquilo que apraz a nossa vontade, aquilo que vai satisfazer o meu ego. E nós somos seres humanos, irmãos, pecadores. A gente tem que estar sempre ali, no prumo. Deus tem que estar sempre falando com a gente, cuidado. Né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai contar a história para a igreja de Corinto, do que aconteceu lá no deserto, na época do Êxodo. E ele fala assim, tudo isso aconteceu para exemplo nosso. E aí ele fala assim, aquele que pensa estar em pé, que tome cuidado para que não caia. Como? Olhando o exemplo do passado. Para isso que serve a Bíblia. Não é para ele ficar lendo a Bíblia